Essa é uma das minhas matrizes, é uma planta de semente, é uma rosa clara com branco, tripla, e que está nesse vaso já há algum tempo, já tem um tempo que eu estou querendo tirar ela desse vaso. E agora me chamou a atenção que ela tá um pouco murcha, não sei se vocês veem, isso é uma coisa importante vocês notarem nas plantas de vocês, nos vasos de vocês, ó. Quando vocês começam a ver aqui, ó, começarem a ver esses espaços entre a planta e o substrato, quer dizer que ela reduziu de volume, né? Olha aqui, ó, claramente aqui, tá vendo? Ela estava mais grossinha e reduziu de tamanho e deixou esse buraco aí, deixou essa vala entre ela e o substrato. Isso não é um bom sinal, quer dizer que ela deu uma murchada. E além disso, eu vi que tem raiz saindo do vaso, tá vendo? Então, juntando esses dois sinais, eu vou tirar essa planta do vaso, vou desplantar ela, vou aproveitar para dar uma olhada nas raízes e vou aproveitar para mostrar para vocês, claro, tá? Então vamos lá, vamos fazer o desplante dessa e vamos ver o que é que a gente encontra aqui por baixo, que já faz um tempo que eu não tiro ela do substrato. Tirando do vaso, a primeira coisa que chama atenção é que ela tá com cochonilha de raízes, tá vendo? São esse algodãozinho branco e que você consegue ver alguns insetos se mexendo, tá? Vai ser difícil você perceber isso aqui pelo vídeo, mas sim, é cochonilha de raiz e eu acho que eu tirei ela do vaso num momento bom, antes dela começar a sofrer com isso. O fato dela estar um pouco já murcha significa que essas cochonilhas já estavam começando a atacar de verdade. Então vamos lavar bem essas raízes aqui, tirar bem esse substrato e partiremos para a próxima etapa. Vou lavar direitinho aqui e mostro para vocês. Já com as raízes lavadas, a gente já consegue começar a ver melhor, né, esse desenho de raiz dela e começa a perceber alguns detalhes aqui. Você vê que ela já começou a ter um pequeno processo de podridão. Aqui tem uma raizinha pequena que já está podre, tá vendo? Tem algumas pontas de raízes já também com princípio de podridão. Então eu acho que acertamos aqui em escolher essa raiz, escolher essa planta para mostrar para vocês hoje e fazer esse processo de tratamento, tá? Porque já estava no momento certo, que se deixasse passar mais tempo, possivelmente a gente ia ter problema com essa planta, tá? Como as raízes estão muito entrelaçadas, essas raízes acabam abraçando muito substrato aqui. Então eu vou ter que limpar ela algumas vezes no meio desse processo. Quando a gente começar a limpar, ela vai começar a soltar substrato. E a gente volta, lava de novo, né? Para poder continuar. Mas ela é bem bonita, eu gosto muito dessa planta. Não só as flores dela são lindas, mas esse desenho de raiz também é bem interessante, eu gosto. Então vamos botar a mão na massa aqui e ver como é que essa planta vai ficar. Outra coisa que é importante dizer para vocês, ó, nesse processo de limpeza, tratamento de raiz, acontece muito isso aqui, ó, tá vendo que uma raiz ali está desencapada aqui, ó, eu raspei a mão, não sei se foi a água ou se foi meu dedo, mas isso aqui é uma verdadeira janela para fungos aqui, bactérias, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando vai fazer esse processo de limpeza para agredir o mínimo possível a planta, né? E sempre que você encontrar esse tipo de corte, é importante selar esse corte, seja com fungicida, seja com canela em pó,
ou deixar ela cicatrizar sozinha até, mas fora do substrato, né? Para que ela não tenha contato com o substrato úmido e isso não traga riscos para ela, né? Então aqui eu vou, depois desse processo todo de limpeza, claro que eu vou ter atenção especial àquela janelinha ali, né? Uma verdadeira janela, tá vendo? Eu vou ter atenção especial a ela para poder a gente selar esse corte aí sem maiores riscos para a planta. Vamos lá, esterilizar aqui a lâmina com álcool. Esse álcool que eu uso é 90 e tantos, álcool farmacêutico. A planta ficou uns dias fora do substrato, deu uma secadazinha. É bom que ela fica mais maleável, as raízes ficam mais maleáveis, né? Quando ela fica fora, ela vai secando um pouco. Isso aqui é água, é acúmulo de água no caldex, né? E aí quando ela seca um pouquinho, fica algum tempo fora do substrato, você consegue manipular um pouco mais as raízes do que se você tirar a planta direto do vaso, né? Então vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira. Eu costumo começar pelas raízes aéreas, algumas que a gente sabe que vão sair. Mais uma vez, muitas das raízes que eu vou tirar aqui, você não precisaria tirar. Não é obrigado a fazer isso. Primeiro, não é nem obrigado a fazer isso que eu estou fazendo, né? Você podia tranquilamente replantar a sua rosa do deserto em outro vaso, num vaso maior, sem fazer essa limpeza. Isso aqui é uma opção estética. Eu gosto sempre de repetir isso, porque essa pergunta sempre chega: ah, eu tenho que fazer isso? Ó, o bacana de você tá com ela um pouquinho mais seca é que você pode fazer isso aqui. Eu não conseguia fazer isso quando eu tirava do substrato. Então isso me permite limpar aqui por dentro, me permite tirar essas raízes que eu não quero que continuem. Essa aqui mesmo é uma delas. Tá? Depois eu vou passar uma água aqui para limpar, tirar esse resto de substrato. Então, voltando, essa é uma pergunta que sempre chega quando me veem, quando assistem algum vídeo desse de tratamento de raiz. Essa pergunta é recorrente: ah, mas eu tenho que fazer isso com a minha, eu tenho pena, eu acho que eu vou matar minha planta. Não tem que fazer não. E corre o risco realmente de matar a sua planta, porque cada cortezinho desse aqui que você dá, você está abrindo uma porta de fungo. Então você tem que ter muito cuidado com isso depois, para secar esses cortes. Não replantar ela sem que ela tenha cicatrizado esses cortes, né? Porque senão você corre realmente o risco de que entre um fungo aqui e cause alguma podridão nas raízes da planta. Esse risco existe. Ah, mas então por que você faz isso? Bom, eu faço isso por uma opção estética, porque eu acho que fica mais bonita a planta, eu gosto de conduzir as raízes, eu gosto de ter esse controle, não é bem um controle, mas de ter essa interação com a planta, né? De ajudá-la a ter um desenho esteticamente mais agradável para mim. Eu acho que por ela ficaria aí sem nenhuma poda de raiz. Mas eu acho bem interessante, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito do resultado, eu gosto muito de ver o resultado depois de um tempo, depois de alguns meses. Ó, essa raiz está saindo por aqui, ó. Eu vou tirar ela também. Ela começa aqui. Então aqui a gente abre aqui. É sempre bom tirar na base dela, na hora que ela começa a sair, ó. Tá vendo? Ela sai aqui. E quando você vai tirando essas raizezinhas também, você vai deixando espaço para as outras crescerem, né? Isso é bacana. Você vai deixando espaço e as outras vão crescendo no lugar, vão engrossando. Tá? Muitas pedrinhas aqui, porque o
uso pedriscos, as pedrinhas pequenininhas no substrato, na composição do substrato, às vezes elas ficam por aqui. Aqui já está ok. Essa aqui eu vou tirar também, ó. Começa a sobrar mais espaço. Ó, tem uma saindo aqui que eu vou tirar também, tá vendo? E essas no meio, essas são as primeiras que eu elimino com essa intenção de dar mais espaços para essas mais grossas, tá? Então a ideia é que as mais grossas tomem conta aqui da parte, da primeira parte do caudex, e a partir daqui ela comece a bifurcar. Então se você já tem aqui na parte superior algumas raízes pequenas saindo, elas acabam tomando espaço e não deixam que essas maiores engrossem o suficiente, engrossem o que elas engrossariam, né, se não tivesse essa perda de espaço. Ó, tem umas aqui também, ó, que se eu conseguir eu vou tirar também. Vamos ver de onde é que elas estão saindo, essas duas aqui, ó. Às vezes é difícil. Aqui, por exemplo, está bem difícil. Eu quero tirar essas duas, ó. Bom, de momento eu vou deixar elas aí, mas eu vou voltar para elas. Outra pergunta que chega sempre: quantas vezes, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso, né? Se eu quiser fazer, para começar tem que ser isso, né? Se eu quiser limpar minhas raízes, você não tem que limpar. De quanto em quanto tempo eu devo fazer isso? Também é relativo, cada planta tem um ritmo de crescimento, desenvolvimento, mas eu diria que uma vez por ano, ou um ano e meio, é suficiente, a não ser que você esteja num processo de condução muito estrito ali, que você precise revisar com menos tempo. Tem planta que eu coloco e que eu digo, não, daqui a 6 meses eu vou dar uma olhada para ver se as raízes estão tomando a forma que eu quero, estão tomando o caminho que eu quero, e reconduzi-las se for o caso, se for necessário e tal. Mas é raro. Em geral, uma vez por ano é suficiente. E é o tempo também de você mudar o substrato, né? Uma vez por ano é uma frequência boa para trocar o substrato, botar um substrato novo, dar uma revigorada na planta. Você vê que essa planta eu podei há pouco tempo. Está até um pouquinho suja. Eu podei há pouco tempo. Ela brotou bem. E estava na hora de trocar de vaso. Então, eu esperei um pouquinho aqui a brotação da poda para poder fazer esse trabalho aqui com as raízes. Em alguns casos eu faço ao mesmo tempo, mas em outros eu prefiro fazer separadamente, que foi esse o caso aqui. Estou conversando com vocês e cortando um monte de raiz, né? Vocês estão vendo. Vou começar a fazer isso, tá? Vou gravar esse processo, porque tem muita gente que pede. Eu sei que alguns de vocês vão achar o vídeo grande demais,
meio chato talvez, normal. Mas eu já procurei muito por isso quando eu estava começando a fazer. Eu ficava caçando esse tipo de vídeo, principalmente dos gringos, porque aqui no Brasil eram poucos os vídeos assim. E principalmente os tailandeses que gostam de fazer esse trabalho também. E alguns deles têm canal no YouTube. Então eu era assíduo nesses canais, ficava buscando esses vídeos. Então eu sei que muitos de vocês vão gostar. Então vamos juntos. Quem sabe você cria coragem aí pra fazer o mesmo, né? É preciso coragem, viu? Ó, tem umas raízes assim, ó, tipo essa aqui. Se você olhar a planta na vertical, você tá vendo essa raiz aqui na horizontal, entrando aqui por debaixo. Bom, pode ser que no futuro ela fique bonita, que isso trance de alguma forma e que fique bonita e tal. Eu prefiro tirar e dar mais espaço. Eu gosto do espaço vazio também. Tem plantas que eu mantenho a confusão estética como opção. Mas em geral, eu gosto de uma visão um pouco mais limpa, com menos raízes aparentes. Aqui por dentro sempre tem umas raizinhas saindo e eu gosto de limpar. Aproveitar para limpar. Aqui no caso era um resto de substrato, não era raiz. Aqui já tá beleza. Tem uma outra aqui que talvez eu tire. Vou tirar, que tá saindo daqui de baixo dessa e indo pra cá. Essa aqui, ó, que eu acho que também não tem necessidade. Então vou tentar tirar ela na base dela, no lugar que ela sai mesmo da raiz aqui, ó. Tá vendo? Cortei. Essa aqui. E com isso a gente vai limpando, dando espaço. Sem contar que com menos raízes, as que ficam recebem mais energia da planta, né? Então elas tendem a engrossar mais, as que ficam aí. Depois que eu terminar esse processo, eu deixo essa planta uns dias fora do substrato. Aí você tem duas opções: passar um fungicida nesses cortes, para evitar que entre os fungos, ou passar uma canela em pó. Mas assim, a canela em pó você precisa deixar mais tempo fora do substrato, até que ela realmente cicatrize esses cortes. Ó, tem uns cortezinhos, umas raizinhas aqui, ó, saindo. Tá vendo? Que eu gosto de tirar também, ó. Essas internas, assim, que não tem muito... Só estão aqui... Bom, além da função delas, né, de alimentar a planta, claro. Esteticamente, elas só atrapalham. E depois a raiz... e sempre me perguntam também: poxa, mas a planta vai sentir, não vai? Vai sentir. Ela sente esse processo. Mas ela se recupera rápido. Emite novas raízes. Em geral, tá? Em geral. É sempre um risco, claro. Tem planta que não se recupera tão fácil assim. Demora mais de se recuperar.
E tem aqueles casos que comigo já não acontece tanto, mas é possível de acontecer. Aqueles casos em que a planta adquire um fungo aqui nesse processo e isso mata a planta. Esse risco existe. É sempre bom deixar claro que esse risco existe, tá? Então, se você quiser risco zero, não faça isso. Tire sua planta de um vaso e bote em outro, com todas essas raízes intactas, tá? E aí depois que você replantar, você tira só as raizinhas aéreas, né, que são aquelas primeiras aqui que eu tirei, e deixa que ela siga o rumo dela. É uma opção válida também, tá? Mas eu não resisto, te confesso. Estou aqui buscando essas duas raízes aqui, para ver se eu vou tirá-las ou não. Essas duas aqui, ó. Minha ideia é tirar. Uma tá fácil, já vi que tá fácil, que sai daqui, ó. Não sai interna. Sai daqui, tá vendo? Então essa aqui já foi. Tem essa outra aqui, ó, que tá saindo daí do meio também. Que não seria uma má ideia tirar. Aliás, não seria uma má ideia tirar essas três aqui, ó. Essa, essa e essa. Ia dar uma boa limpada aqui no ambiente. Tá vendo? Tô quase fazendo isso. O lado de cá tá lindo, tá vendo? Tá já limpinho. Essa parte daqui pra cima já tá ótimo. Agora esse lado de cá, isso aqui tá me incomodando. Pode ser que não incomode a você, mas a mim está incomodando. Essas três raízes. E eu tenho uma tendência a querer tirá-las. Só que não tá muito fácil chegar nelas, na base delas, né? Ah, olha só, essa aqui tá saindo dessa, tá? Acabo de perceber aqui que essa sai dessa. Então se eu tirar essa aqui vem junto. Agora de onde que essa tá saindo, já vi aqui. Eu acho que eu consigo tirar. Vamos lá. Tá vendo? É ela aqui, ó. Não tá tão simples assim, não. Talvez se eu tirasse essa, facilitaria. Mas para tirar essa, qual é essa? Ó? Essa aqui que eu tô falando, ó que curioso, ó. Essa aqui, ó, que eu falei, ah, por mim eu tiraria essas três, né? Porque essas três estão me incomodando. Essas três. Essa aqui, ó, ela sai daqui de trás. É essa aqui, ó. Aquela ali é essa. Então, se eu tirar aquela, eu teria que tirar aqui, basicamente. Porque se eu cortar ela aqui embaixo, não faz muito sentido. Ela vai querer criar novas raízes, vai seguir o rumo dela, né? Então, eu teria que tirar ela aqui. E eu gosto desse desenho aqui, eu não vou tirar ela. Então, essa aqui eu já garantiu a estadia dela. Pode ser que eu tire ela daqui de baixo, isso sim, ó. Que eu tire ela daqui de baixo e jogue ela para fora. Você pode fazer isso também, fazer uma readaptação do desenho. Pode ser. Isso já dá uma limpada maior. Tá vendo? Ela vai criar outro desenho a partir disso aqui. Agora, essa aqui do meio, eu quero muito tirar. Mas não tá fácil. Ai, ai, ai. Vamos lá, eu vou continuar o processo sem tirar ela agora, para ver se eu me acostumo com ela e desisto. Vamos continuar. Aqui eu quero tirar algumas também, ó. Essa aqui grande tem 5, 6 bifurcações dela aqui, algumas pequenas, outras meio bagunçadas. Vamos ver o que é que fica e o que é que sai. Isso aqui sai.
Tá vendo? Aqui sai também, ó, que tá saindo aqui de trás dela. E essas pequenininhas aqui também. Não vou deixar nenhuma dessas. Vou deixar só essas duas entrelaçando mesmo assim. Eu gosto. E vou tirar ela aqui embaixo também, ó, esses dois. Tá. Pronto, essa aqui já tá resolvida, tá vendo? Bem bonita, inclusive. Isso aqui a gente deixa ou não? Ó. Eu acho que ele meio que destoa do desenho da planta, né? A planta tá com esse desenho compacto aqui. E fica essa raizinha saindo aqui. Então, eu não vou deixar também. Vocês devem estar aí dizendo, poxa, que dó dessa planta. Que pena que eu tenho dela. Dá pena mesmo, eu também tenho. Mas, pela minha experiência, já de ter feito muitas plantas assim, de ter limpado essas raízes, conduzido a raízes de muitas plantas como essa, eu sei que o resultado é bem interessante depois. E vale a pena, tá? E ela sabe também. Eu converso com ela antes, explico pra ela o que é que eu quero. E ela entende, eu sei que ela entende. Ó. Essa raizinha aqui, ó, pra que ela? Ela só tá sujando aqui, ó, tá vendo? Saindo daqui pra dentro, vai confundir lá esse miolo. Então vamos tirar também aqui, ó. Então esse critério também tem isso, pessoal. Tem muita gente que fala assim, ah, na hora de fazer a limpeza das raízes, você tira as raízes mais finas e aéreas, né? Se você não quiser fazer essa condução, é esse o critério. É você pensar, bom, eu vou replantar essa planta aqui. A gente tirou ela do substrato, ela estava aqui. Estava plantada até aqui. Então eu podia dizer, não, vou passar ela para um vaso maior e vou replantar ela aqui. Bom, então se essa for a ideia, simplesmente replantar ela, eu só iria limpar as raízes finas daqui para cima. Tirar essas raizinhas que estão saindo daqui, ó, que vão deixar a planta um pouco mais confusa daqui para cima, tá? E pronto, e deixava o resto para baixo intacto. Aliás, esse é o menor risco, né? Se você quiser correr pouco risco, é isso que você tem que fazer. Mas não é esse critério que eu uso aqui. Às vezes eu tiro raízes grandes, né? Que dá pena até tirar e dizer, poxa, essa raiz já está tão desenvolvida. Essa mesmo que eu tirei daqui, ó. Nem é tão grande assim, mas, poxa, já tinha um certo porte, né? Dá uma peninha tirar, mas é isso, faz parte do processo. Limpar aqui por dentro. Não sei se vocês estão vendo. Sei que nem tudo vocês conseguem ver aí, mas é o possível, né? Estou tentando mostrar para vocês o processo inteiro. Ó, tá vendo que tem uma raiz também saindo ali? Essa aqui, ó, que tá saindo para cá. Não tô vendo ela contribuir muito. Eu vou tirar ela também. É essa aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro. Fica meio escuro aí, né? Mas é essa aqui. Eu acho que eu consigo tirar ela melhor por aqui. Aqui ela. Ó. Tá vendo? Pronto. Ó, parte daqui já tá também. Essa aqui eu vou deixar, que eu acho que tem mais a ver com o desenho. Essa aqui eu tiro. Essas raízes horizontais assim, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Eu não costumo deixar, porque
ela confunde mais do que ajuda. Atrapalha. Ó, tá ficando bonitinha. Essa aqui eu tiro também. Essa aqui tem duas, essa aqui já tá bom. Essa aqui, ó, tá cheio de bifurcações, ó. Tá cheio de caminhos aqui, de raízes que estão tomando já forma. Acontece que se você deixa muitas raízes assim, nenhuma delas engrossa. Ou demoram mais tempo para engrossar. Então, eu vou escolher algumas para deixar. E tiro as outras, tá? Tem algumas que já estão mais frágeis mesmo. Que não vão desenvolver. Então, vou deixar essas 3 aqui, que tá ótimo. Essa aqui eu ainda não decidi. Aqui por dentro. Que é essa que eu tô querendo tirar. Eu tiraria essa aqui. Por mim ela ia ficar melhor sem essa raiz aqui, ó. Mas bom, vamos pra frente. Ainda não tomei essa decisão, porque não tá fácil de tirar, viu? Se tivesse mais fácil eu já tinha tirado. Essa aqui, ó. Vou tirar, deixar essas duas, tá vendo? O lado de cá já tá ótimo. Talvez no final eu corte as pontas aqui, tá? Vamos ver. Para deixar elas mais equilibradas de tamanho. Mas do lado de cá pra mim já tá bastante razoável. Vou tirar isso aqui. Não tinha visto. Ó. Agora o outro lado é que ainda está um pouco confuso. Vamos lá. Limpando um pouquinho essa aqui. Essa aqui já tá. Essa aqui eu vou cortar só a ponta daqui a pouco. Você vê que ela ressecou nas pontas, tá vendo? Isso é porque ela já estava já no fundo do vaso, batendo no fundo do vaso, saindo do vaso. Tem raízes dessas aqui que já estavam para fora do vaso. Tinha um processozinho de cochonilha de raiz também. Então tudo isso contribui aqui. Mas ela tá bem, tá saudável. Ó, essas raízes aqui eu tiro. Essa aqui eu tiro. Essa aqui eu tiro. Isso aqui eu vou deixar. Essa aqui eu vou deixar. Bom, já está bem razoável. Eu vou tentar abrir essa raiz aqui um pouquinho com o isopor. Vou colocar um isopor aqui dentro para tentar abrir ela um pouco. Essa aqui também eu vou tentar abrir um pouco, né, para dar mais espaço aqui por dentro. Agora essa aqui ainda está me ainda tá me incomodando. Pelo menos essa menorzinha aqui, ó, que eu deixo a outra, mas tiro essa menorzinha. É o que eu vou fazer. Porque a outra tá muito lá dentro, tá bem difícil de tirar. Mas essa aqui eu tiro. Ó, talvez abrindo assim ela até fique mais fácil. Essa menorzinha aqui eu consigo ver agora, tá vendo? Vamos lá. Pronto, tá saindo. Saiu. A outra, ó, essa aqui, ó, tá mais difícil. Daria pra tirar até, viu? Mas
ia fazer um corte lá dentro que de repente eu não vou ter acesso com fungicida, sabe? Eu acho que de momento não vale a pena não. Eu acho que quem estava me incomodando mais era aquela menorzinha saindo aqui. Agora já não me incomoda tanto. Tá mais equilibrado, tá vendo? Bom, é basicamente isso. Aqui eu só vou cortar essas pontas agora. E para cortar essas pontas eu vou precisar das duas mãos. Então eu não sei se eu vou conseguir filmar aqui para vocês, mas eu mostro daqui a pouco. Nada demais não, não tem mais nenhuma grande intervenção aqui, tá? O objetivo aqui de cortar as pontas é porque as pontas já estão ressecadas, tá vendo? As pontas estão ressecadas, estavam saindo do vaso. E para também deixar ela um pouco mais uniforme de comprimento das raízes, de tamanho das raízes. Apesar de que não tem nenhuma raiz muito grande, tem algumas. Essa aqui, por exemplo, está bem maior do que as outras. Eu vou cortar essas pontas e mostro para vocês. Mas o trabalho tá feito. Agora aqui a gente vai deixar secando esses cortes. Eu vou passar um fungicidazinho. Eu uso o fungicida do kit Gotas Mágicas, tá? Que tá à venda lá no site da gente, que é o rosadodeserto.org. É um kit completo de fertilizantes e defensivos, enfim. E eu uso o fertilizante do kit. Pego um pincelzinho, diluo um pouquinho em água, pego um pincelzinho e passo em todos esses cortes. E mesmo assim eu vou deixar aqui uns 4, 5 dias fora do substrato ainda, para replantar. E vou mostrar para vocês quando estiver replantando, claro, tá? Mas vamos lá, vamos continuar o processo. Esse aqui é o fungicida. Ele está diluído em água. Fica com essa textura aqui leitosa, né? Bem líquido. E aí eu vou com esse pincelzinho, vou passando nos cortes mesmo. Tá? Como se eu estivesse pintando. Vamos lá, vou procurando os cortes e vou passando neles, assim. Vem pra cá. Simples assim, tá? Todos os cortes, mesmo naqueles escondidos, eu tento chegar neles. Com isso a gente diminui um pouquinho o risco. O risco não deixa de existir, tá? Por conta disso. A gente não elimina o risco. A gente reduz o risco. O que é ótimo. Aqui tem aquele corte escondido, né? Onde que foi? Bom, daqui a pouco eu acho ele. E aí a planta vai ficar uns 4 dias aqui fora, descansando, cicatrizando, para depois voltar para o substrato. E o helicóptero inventou de passar agora. Vocês devem estar escutando aí o barulho dele. Tem uma obra aqui do lado também, tá uma festa. Mas, bom, esse era o tempo que eu tinha para fazer. E eu acho que vocês queriam ver, né? Então a gente aguenta esses ruídozinhos.
Ó, já vi uma coisa aqui que eu não tirei, que eu quero tirar, ó. Essas duas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu vou querer tirar. Opa, não vou não, copinho. Vou interromper aqui e vou proteger esse copo do vento, porque começou a bater um vento mais pesado aqui. E vou tirar essas duas raizinhas que eu acabei de ver aqui. 2 minutos. Vamos lá, as raízes são essas aqui, ó. Eu não tinha notado elas, mas eu não gosto aqui de como elas estão. Pronto. Eliminadas. Tá, deixou até a planta mais limpa também aqui naquele meinho. Agora eu passo fungicida nelas, nesses cortezinhos que eu fiz agora. Então essa planta fica uns 4 dias aqui fora do substrato, secando os cortes. Daqui a pouco a gente faz esse replantio. E vocês vão ver todo o processo, tá bom? Até ela ficar no vaso. Beleza? Penduradinha. E aí vai ficar por alguns dias, tá? Secando esses cortes dela. Vai ficar com um desenho bonito, né? O que é que você acha? Ó. Equilibrado. Eu aqui ainda vou usar isopor, tá? Tá meio sem foco, né? Eu aqui ainda vou usar isopor pra abrir um pouquinho essas raízes, principalmente essas externas. Mas isso eu mostro pra vocês na hora que estiver replantando. Só queria mostrar pra vocês ela pendurada e tapioca aqui xeretando, ó. O que é que você tá atrás aí, hein? O que é que você tá atrás? Posso saber? Olha pra câmera. Dê tchau aqui pro povo, dê tchau. E uma coisa importante aqui é a gente cortar essas folhas, tá? Para economizar a energia da planta. Ela agora vai precisar se recuperar aqui nas raízes. As raízes estão um pouco murchas. A planta deu uma murchada boa aqui, considerável. Você vê aqui, tá vendo? Você vê que a planta deu uma murchada nas raízes. Então cortar essas folhas, passar a tesoura mesmo, cortando as folhas. Eu vou fazer isso, né, com a outra mão filmando aqui, vai ser difícil. Mas eu vou cortar ela direitinho, só para que a planta não fique tendo que gastar energia com as folhas, com a parte aérea e com as raízes. Para ela se concentrar aqui e gastar a energia dela com a recuperação das raízes. Depois ela emite novas folhas e está tudo certo. Folhas cortadas, tá? Era só isso mesmo, cortar a pontinha das folhas e ela continua aqui no processo dela de recuperação até o replantio. Vai ficar aqui alguns dias, tá bom? Depois de muitos dias, mais precisamente 1 mês, exatos 30 dias, eu vou replantar essa planta, tá? Eu tive uns problemas aqui, correrias da vida. E essa planta ficou esquecida aqui fora do substrato, tadinha. Mas para vocês verem como as rosas de deserto são fortes. E aí o que acontece? Como ela deu uma desidratada, você vê, né? Claramente que ela desidratou. Tem pouca água aqui. Vai ser mais fácil conduzir aqui, abrir essas raízes, tá vendo? Ela fica mais maleável. Então eu vou poder abrir um pouquinho aqui nessas raízes laterais, colocar um isopor para ela ficar um pouco mais aberta, talvez tirar essa aqui um pouquinho também, abrir para cá, né? Então eu vou fazer isso agora. Não era a intenção deixar ela 1 mês fora, tá? Por conta das correrias da vida, ela foi ficando. Eu já olhei algumas vezes aqui para ver se ela estava saudável e estava, e eu fui deixando para depois, sempre dizendo, não, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço, e bom, são essas coisas, né? Mas hoje é o dia de fazer, hoje é o dia de replantar ela, de terminar esse processo aqui e replantar. Beleza? Eu mostro para vocês já com isopor e já no vasinho. Dá uma olhada. Coloquei um pedaço de isopor aqui, abrindo essa lateral. Coloquei do lado de cá também, abrindo essa outra lateral. E coloquei aqui embaixo dessa, para fazer com que essa saia um pouco
elas já são super trançadas, essas raízes, né? Eu não quis tirar essa característica. Você vê que raiz do lado de cá vem para cá, por baixo, raiz daqui vai para lá. Já tá toda bagunçada, toda entrelaçada. Mas vai ser assim, o estilo dela é esse mesmo. Mas eu aproveitei para abrir um pouquinho aqui, para ela não ficar muito concentrada aqui no meio e não abrir espaço até para o crescimento, né? Quando elas ficam muito assim, muito cheias, acaba que elas ficam apertando, sufocando as raízes. Então eu dei essa ajudinha com isopor. Agora é replantar, passar para o vaso. Vou escolher um vasozinho ali adequado para ela e vou replantar. E aí já mostro para vocês no substrato. Pronto, está acomodada já no centro. Você vê que ela está bem no meio do vaso. Então eu coloquei aqui as raízes, abri o máximo que eu podia aqui, mas ela tem as raízes entrelaçadas, então não dá para abrir tanto. Mas aqui ela já vai ficar bem, tá? E aí eu vou completar agora aqui com substrato para cobrir essas pontas das raízes, né, a uma determinada altura. A gente vai fazer isso, vou fazer aqui, que isso dá para fazer com uma mão só, né? Pegar o substrato aqui e ir completando aqui na lateral do vaso. O substrato é a base de fibra de coco, é bem levinho. O vaso fica leve, é bacana. Quanto maior o vaso, mais eu gosto de usar esse substrato, porque vaso grande com substrato pesado, planta pesada, é uma confusão, dá um trabalho danado para tirar de um lado para o outro. Esse substrato é bem levinho. E é bacana porque é drenante. As raízes se desenvolvem bem nele. Eu gosto bastante. Se vocês tiverem interesse, procurem substrato ouro negro. Eu não vendo, tá? Eu não revendo, antes que você me pergunte. Mas procura direto. Eles têm Instagram. Não sei se tem Facebook, mas Instagram tem com certeza. Procura lá substrato ouro negro que vocês vão encontrar. Diga que fui eu que recomendei. Ó, é basicamente isso. Tô fazendo e filmando, e às vezes eu não tô nem vendo o que é que eu tô filmando. Baixei a câmera aqui, não foi? Mas é basicamente isso. Completar ainda um pouquinho esses buraquinhos aqui, por exemplo. Para deixar as raízes mais finas por baixo do substrato, porque senão ela resseca, o sol bate nessas raízes mais finas e ela resseca. Ó, essa raiz aqui, ó, tava pro lado de lá. Eu vou tirar ela para cá, ó, e vou cavar aqui um espaço para ela. Não quero mais uma raiz trançando, não. Vou deixar essa mais para cá e essa mais para lá. Você pode usar uns palitinhos para prender também as raízes assim, quando você quer que ela fique, que ela se desenvolva para uma direção, você usa uns palitinhos, alguma coisa que prenda a raiz no substrato. Eu não vou fazer isso aqui não, porque não é uma coisa que eu me importe tanto nesse caso aqui. Certo? É basicamente isso. Agora aqui a gente molha de novo. Molha de novo ele para esse substrato assentar. Eu usei uma fonte de fósforo aqui, tá? Eu sempre uso uma fonte de fósforo, que pode ser superfosfato simples, pode ser farinha de osso. Eu uso a Iorim Master, que é uma outra marca comercial também, que eu também não vendo, tá? Mas eu gosto muito porque ela tem alguns micronutrientes também, não só o fósforo. É isso, agora é água. Mas ela já está no lugar dela, certo? Vou jogar um pouquinho de água. Um pouquinho não, bastante água. Encharco aqui. O substrato vai drenar tudo.
Pode encharcar bastante. Essa planta fica na sombra, tá? Por um tempo, umas 3 semanas. Quando eu começo a perceber que a planta já está se recuperando, eu boto ela no sol de novo. E aí você percebe quando ela começa, ela agora está desidratada, você vê que ela está meio murcha. Ela começa a mudar esse aspecto, começa a brotar aqui também folhinhas novas. Aí você vai reacostumando ela no sol, bota de manhã, bota por poucas horas e depois vai reintroduzindo, né, e deixando ela no sol o dia todo, como tem que ser. Botando um pouquinho mais aqui de substrato para cobrir uma parte da raiz que estava descoberta. É isso, pessoal, essa aqui já está prontinha. Quando ela estiver recuperada, eu faço um outro vídeo para mostrar, tá? E faço referência a esse vídeo aqui. Boto nos comentários para vocês verem lá. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Assinem o canal. Ativem as notificações para receberem aí avisos de novos vídeos. Que eu estou sempre postando vídeos como esse, de cuidado com as plantas, cuidado com as rosas do deserto. Me sigam lá no Instagram, que é o Cultivo Rosa do Deserto, no Facebook também. E a gente fica em contato. Tá bom? Valeu!